Não, aí quando o senhor fala rainha do lar, o senhor já mostra um pouquinho do preconceito e de onde é o lugar da mulher, entendeu? O senhor colocou aqui, né, a rainha do lar. Por que a rainha do lar? Né? Quem que é a rainha do lar da vida dele? Pois é, mas é cultural essa questão. E aí quando o senhor diz também, as mulheres têm que se resolver, têm que ser candidata, não é assim. A democracia, a construção dela e o fortalecimento dela é uma responsabilidade de todos e de todas. As mulheres passaram a votar apenas em 32. E só depois, anos depois, que realmente todas as mulheres puderam votar. Porque em 32 só votavam as mulheres que trabalhavam, que tinham salário. Então, assim, faz muito pouco tempo que as mulheres têm a possibilidade de participar e se ver em espaços públicos. E aí tem várias dificuldades, né? Não adianta o partido político vir um ano antes e dizer, vamos lá, mulherada, vamos concorrer, porque tem que cumprir cota, porque tem lei. Né? Mas, na hora de realmente ajudar e dar condições, não é para ser número as mulheres. Tem que dar dinheiro nas campanhas, tem que, na divisão dos recursos de campanha, tem que dar condições para as mulheres concorrer. E aí a gente tem que dizer que, bom, no Congresso Nacional foi aprovada a divisão dos recursos, 10% para as candidaturas mulheres. Se não fosse o Supremo reverter isso, ia ter 30% de candidatas mulheres e 10% de recurso. Então, que condições são essas? Por que o Congresso aprovou isso? Porque a maioria são homens. Então, a gente precisa... e aí o PSL ainda se utilizou das mulheres para desviar recurso, né? Usar as mulheres de candidata laranja. Então, aconselho os presidentes de partido, o senhor que é presidente, para cuidar dessas candidaturas de mulheres. Né? Ou a gente tem compromisso realmente para ter as candidaturas, porque o Ministério Público, a Justiça Eleitoral está de olho para ver as candidaturas laranja. Então, não adianta só colocar nome e depois querer ratear recurso. Eu disse, na última eleição, nunca teve tanta mulher nas chapas majoritárias. Não se iludam, né? Foi para receber também recurso. Então, e para as mulheres, a questão familiar ela é bastante complicada. Eu sei, eu tenho um filho pequeno agora. Mas eu sei, se eu estivesse concorrendo pela primeira eleição com um filho pequeno, certamente... Eu concorri à última eleição com um filho pequeno. Eu sei as dificuldades que tem. E é uma questão das mulheres. Eu amamentando, como é que eu ia viajar e deixar uma criança 2 dias sair pelo estado afora? Não tem condições. Então, temos diferenças e temos, sim, tem questões culturais da divisão da família, da questão que ainda não está dividido. A gente tem muitas mulheres que são chefes de família, que o pai foi, né, saiu, abandonou a família. E aí, como é que essa mulher vai concorrer? Vai deixar os filhos com quem? Os filhos ainda são uma responsabilidade, na maior parte das famílias, das mães. Qualquer problema que tem de um filho, a mãe que não criou bem. Ninguém fala do pai que abandona, né? Ninguém fala do pai que deixa a menina grávida, né? Ninguém fala. A questão da paternidade não se discute. Com o andar do tempo, as mulheres evoluíram para ocupar espaços públicos, mas, infelizmente, o espaço doméstico, o espaço familiar, não se avançou na divisão, né, de tempo e de tarefas com o homem. Então, o homem não foi para dentro da casa para ocupar espaços. O senhor falou de alguns amigos seus que deve ser um grupo bem seleto. Mas, se nós formos realmente andar nos bairros, a gente vai ver que isso não é a realidade. Isso não é a realidade. E no mundo, no Brasil, os índices de trabalho doméstico da mulher é 20 horas por semana em trabalho doméstico. E é muito mais do que os homens. Então, isso faz diferença numa campanha? Faz. Uma mulher vai ir numa reunião à noite, sem hora para voltar, para fazer campanha em tudo que é lugar. E quem vai cuidar dos filhos? Quem vai cuidar dos filhos? Vai ficar em reunião até as 10h30 da noite, tendo que pegar ônibus depois para voltar? Gente, por favor, né? Então, não dá para a gente dizer que as condições são iguais. Não são iguais, as mulheres têm dificuldade, e enquanto a gente não tratar essas dificuldades de forma respeitosa, a gente não vai avançar realmente na representação das mulheres. Então, esse debate precisa ser feito desde a raiz. Desde criança, desde as nossas mulheres jovens, para que, de repente, a gente mude a posição também de não julgar uma mulher e um homem público com a mesma régua. Porque as mulheres não conseguem ter o mesmo tempo que os homens para várias atividades. E isso é em função do acúmulo da questão da divisão de tarefas familiar.
que as mulheres ainda ocupam muito mais tempo. E não é à toa que as mulheres, quando voltam de licença maternidade, são demitidas. Isso é uma regra muito considerável hoje no Brasil. As mulheres perdem seu emprego por quê? Porque tem que cuidar dos filhos. Quando o filho adoecer, é a mãe que vai cuidar. Quando o filho tiver qualquer situação, é a mãe que vai ter que faltar ao trabalho. E as empresas não toleram isso. Então, a gente precisa discutir para criar, de repente, amanhã ou depois, empresários que tenham mais consciência, que respeitem as condições das mulheres e que a gente evolua na equidade das condições. Então, era isso. Obrigada. Encerrada.